Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 6 até o versículo 9. Diz assim: Agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Nós gostaríamos de convidá-lo também a fazer uma visita lá no nosso canal. No nosso canal você vai depois perceber aí quando nós publicarmos, você vai perceber o endereço e aí você poderá estar dando o seu voto favorável lá, se é que você gostou da palavra, sentiu o toque de Deus no seu coração, sentiu que outras pessoas devem ouvir, sentiu que você deve fazer parte dessa obra, compartilhando, se inscrevendo e assim fazendo com que outros também, por meio de você, possa ouvir a palavra e aprender da palavra. Nós vimos nesse texto que uma pessoa foi usada para fazer com que o nome de Deus fosse propagado, ou seja, as boas novas fossem propagadas em meio a uma comunidade que precisava muito. E eu creio que você deve fazer parte de muitas comunidades que precisam aprender de Deus, que precisam aprender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos para o primeiro versículo que nós lemos desse texto. Diz aqui: Agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. A palavra de Deus nos orientou, nos instruiu há muitos anos. Lendo o livro de Salmo, nós vimos o salmista falando sobre a forma com que a palavra de Deus seria enviada e de forma muito veloz. E essa velocidade hoje nós vimos que quando era pelas ondas curtas da TV ou das rádios, né? Era pequenininho em face da velocidade que nós vimos hoje por meio das mídias, especialmente por meio do veículo mais conhecido entre todos, o Google, o YouTube, né, que é uma ferramenta do Google também, né? Todas essas mídias pode se transformar em bênção, ou tem se transformado em bênção para muitos, né? Muitos têm aprendido de Deus através da velocidade que nós temos aí dos bytes da vida, né? Mas então, voltando à nossa atenção aqui, eu conheci um rapaz esses dias, aliás, eu encontrei com um rapaz novo, bem novo esses dias, e ele estava numa empolgação muito grande de aprendizado. E aí, conversando com ele, eu percebi que ele precisava se aculturar mais. Eu orientei ele a
a buscar, né, certos recursos que nós temos hoje disponíveis para um bom aprendizado. E o aprendizado sempre vai ser benéfico a nós. Sempre que estivermos atentando para a questão do que a nossa mente é capaz, nós vamos estar aprendendo. Eu visitei uma parente minha um tempo atrás, em Minas, lá em Minas Gerais, e ela me contava da forma com que ela aprendeu a ler. Ela era analfabeta, mas tinha uma vontade muito grande de aprender a ler. Ela disse que antigamente as padarias vendiam, colocavam os pães, né, dentro daquelas sacolinhas eu lembro disso, né, daquelas sacolinhas de papel, e muitas vezes tinha certas histórias nessas sacolinhas de papéis, né? E, ela com muita força de vontade foi aprendendo, foi forçando, foi tentando e conseguiu aprender a ler. E ela me contou uma história com tanta maestria, sabe? Deu para perceber que ela tem uma mente sagaz, uma mente capaz. Isso todos nós temos, só que a gente não descobre isso, né? E ela me contou sobre Boccaccio, né? Sobre o enigma de Boccaccio. E eu ouvi aquilo atentamente, porque eu nunca tinha ouvido uma pessoa com tanta empolgação falar de um personagem assim, né, na nossa cultura. E ela falou sobre a forma com que isso a inspirou a fazer muitas outras coisas relacionadas ao saber que passou a fazer parte da vida dela. Então, é necessário que a gente treine a nossa mente para aprender, né? E aqui nós vemos nesse texto uma forma muito interessante, né, que Paulo, o apóstolo Paulo, nos dá com relação ao aprendizado. A primeira ideia que nós vimos aqui é sobre as boas novas, quando Paulo diz: agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Agora, como que essas boas novas, que é o Evangelho, o Santo Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como que ela se fazia presente nas vidas? Através de certos mecanismos humanos, que eram os seres humanos que iam fazendo viagens longas, né, viagens sofridas, né, para fazer o nome de Deus conhecido por meio das boas novas, o Evangelho, né? O Evangelho é boas novas, né? Mas aí Paulo falou da propagação pelo mundo todo. É sabido que Paulo esteve na Espanha, por exemplo. E alguns não concordam, mas de repente Paulo esteve até na Índia também, né? A Índia que é tão impregnada, e imagina naquela época, né, impregnada do misticismo, anti-Deus, né, anti-evangelho, anti-boas novas, né? E Paulo esteve lá, né? Ele diz, elas têm crescido, as boas novas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Olha só que maravilha! Ouviram e aprenderam as boas novas, compreenderam a verdade de Deus, sobre a graça de Deus. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? Minha mãe falava isso pra gente, quando a gente choramingava dizendo, olha, por que eles são ricos e a gente é pobre? E aí minha mãe, para consolar, dizia, olha, eles não são ricos nada, eles são os miseráveis. Ricos somos nós somos ricos pela graça de Deus. Isso é uma maravilha, né?
Isso é muito bom, você ter consciência de que a graça de Deus está sobre você. A graça de Deus é suficiente, né? E contentar-se com aquela situação, né? Não contentar-se ao ponto de acomodar-se, mas contentar no sentido de tá bom, mas eu estou sonhando com mais e Deus vai me ajudando a alcançar os degraus da vida. E o versículo 7 diz: Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Olha só, Deus procura fiéis. Ele é servo fiel, diz o apóstolo Paulo. Ele tem sido nosso colaborador. Ele é a pessoa certa. E Deus não chama, ele não chama qualquer tipo. Deus não chama pessoas já preparadas. Ele chama aqueles que realmente reagem de forma fiel, de forma honesta, de forma desejosa. Ele, ele trabalha por meio deles e aí capacita-os. Ele não chama pessoa preparada, ele chama pessoas despreparadas e capacita-os. Dizia-se até uma frase nesse sentido, né? Ele nos contou do amor, olha só, ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado, o Espírito Santo. Se não for por meio do Espírito Santo, nós não vamos aprender nada. É por isso que Deus quer usar pessoas tomadas dele, cheias do Espírito dele. Né? O versículo 9 diz: Por isso, desde que ouvimos falar a respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Isso é muito importante, né? Sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos perceber as astúcias do inimigo e avançar contra elas e clamar ao Senhor que as destrua-as, porque o Senhor Jesus disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu, imbuído ou tomado do poder de Deus, vou ser esse instrumento de fazer com que muitos se desvencilhe, né? Se liberte das obras malignas e passe a viver uma vida de nova criatura, de alguém que um dia teve a experiência do novo nascimento. Que assim seja na sua vida, para a glória e honra do nosso e eterno Deus. Em nome de Jesus. Amém.